Oi pessoas, tudo bem? Vim aqui para falar de um livro que eu li recentemente. O nome do livro se chama Todo Esse Tempo. A história, né, tem 3 personagens principais ali, que é o Kyle e a Kimberly, né, que eles são namorados. E tem o melhor amigo dos dois, que é o Sam. Na noite de formatura, do que para nós, né, seria ali o ensino médio, né, para eles, o Kyle e a Kimberly, eles sofrem um acidente. E o Kyle, ele fica em coma, ele fica um tempo em coma. Durante esse período que ele está em coma no hospital, ele recria toda uma nova vida, vamos dizer assim, né? Para ele. E aí, quando ele acorda, ele quer... É como se aquilo que ele tivesse vivido no coma fosse real. Então, no coma, ele acaba conhecendo uma outra pessoa. No acidente, a Kimberly, ela morre. E ele carrega essa culpa, né, pela morte dela. E aí ele conhece essa outra pessoa que também tem uma morte e se culpa por essa morte. Então, eles acabam ali tendo um vínculo por conta disso, né, esse luto. E aí, quando ele acorda do coma, que ele percebe que a Kimberly não morreu e que essa pessoa que ele teve um relacionamento, por quem ele realmente se apaixonou, não existe, entre aspas, né? Ele fica muito obcecado, porque para ele aquela pessoa realmente existe, não é fantasia da cabeça dele, não é criação da mente dele. Então ele começa a investigar. Né? A única coisa que ele sabe é que o nome dela é Marley, mas ele não tem um sobrenome, ele não tem um endereço, ele não tem nenhum detalhe para chegar até essa Marley. Mas ele não desiste, ele, né, vai correr atrás para tentar descobrir quem é. E aí ele acaba descobrindo que essa Marley realmente existe, quem é essa Marley, quem é a pessoa por quem ela sofre, né, o luto, e toda a história, né, vai se desenrolando, né. E é uma história muito bonita, sabe, um livro muito emocionante, assim, mexe, né, emocionante no sentido que mexe com as nossas emoções, né. E enquanto eu estava lendo esse livro, eu me lembrei de um outro livro, um livro que tem esse mesmo tema, né, do personagem tá em coma. Mas eu não lembrava o título do livro, eu não lembrava a história do livro e não lembrava quando que eu tinha lido o livro. A única coisa que me vinha à mente, né, desse livro que eu já tinha lido era a personagem saindo do trem à noite, carregando uma mala de rodinha e alguém seguindo ela. Então era essa a única lembrança que eu tinha do livro. Essa é a única lembrança que eu tinha. Então, quando eu terminei de ler todo esse tempo, eu fui pesquisar esse livro que eu tinha lido, porque daí eu fiquei curiosa, eu falei assim, como assim? Eu li o livro, eu sei que eu li um livro que tem exatamente, né, que acontece exatamente essa coisa, né, que ela fica em coma, recria toda uma nova vida, mas que livro é esse? Aí, pesquisando e tal, eu cheguei no livro, Uma Curva no Tempo, que eu li em 2018. E eu falei, então agora eu vou reler o livro, porque eu li a sinopse e não clareou muita coisa, né, e eu... Geralmente, quando eu faço resenha, né, do livro, eu não faço resumo do livro. Eu conto aquilo que o livro me fez sentir. Não faço resumo do livro. Então, eu só conto a minha experiência emocional com o livro. E aí, pela minha resenha, eu não consegui descobrir muito da história. Então, eu falei, eu vou reler. E aí, eu fui reler o livro. Aí, conforme eu fui relendo, né, algumas coisas eu fui relembrando e tal. E quando eu cheguei no final, na parte final do livro... Aí eu entendi por que eu esqueci o livro. Por que eu esqueci da história, de toda a história do livro. Por que eu não lembrava mais desse livro. Ele tem um final que desestabiliza completamente a gente. Completamente. E é um livro que me emocionou muito, muito. E é um livro assim que me deixou durante alguns dias bastante perturbada. Perturbada em que sentido? É um livro que... eu não parava de pensar na história. Eu dormia e acordava pensando na história. Eu acordava no meio da noite pensando na história.
Então, e durante vários dias eu não conseguia pensar em outra coisa, nem na possibilidade de começar a ler outro livro, porque esse ficava martelando na minha cabeça, essa história. Então, quando eu reli pela segunda vez, eu revivi todas as emoções que eu li de quando eu li a primeira vez. E o que acontece uma curva no tempo? Uma curva no tempo tem ali, né, os personagens também, que é a Raquel, o Matt, né, que é o namorado dela, e o Jimmy, que é o melhor amigo, né, da Raquel, e é o melhor amigo ali do grupo de amigos, né, da Raquel e do Matt. E acontece um acidente, é mais ou menos ali no mesmo período que se passa da vida deles, de todo esse tempo, que é quando eles estão saindo, né, do ensino médio para ir para a faculdade. Então eles estão naquela coisa ali, né, que eles vão para a faculdade, né, escolheram as suas carreiras profissionais e tal. Então eles estão fazendo um jantar de despedida. E aí acontece o acidente. E aí, quando acontece o acidente, o livro dá um salto, né, de 5 anos. E nesses 5 anos, a Raquel, ela perdeu o contato com esses amigos, né? Ela só tem contato com a melhor amiga dela, né, que é a Sarah. E aí a Sarah vai se casar e aí ela aparece, né, num jantar que tá tendo antes do casamento. E aí ela reencontra, né, os amigos que ela tinha se afastado, né, os meus amigos que estavam no dia do acidente. Só que esse acidente que ela teve, ela ficou com sequelas, né? Então ela reclama muito de dor de cabeça e tal. E aí ela desmaia, né? Ela desmaia, acaba indo pro hospital. E tô dando muito spoiler aqui, gente, tanto do primeiro livro quanto desse segundo. Então quem não leu, já tá pegando muita coisa aí do meio do livro. Voltando, né? Ela acaba desmaiando, aí vai parar no hospital, e daí que ela entra em coma. Então ela não entra em coma logo depois do acidente, né? Ela entra em coma devido às sequelas, né, que ficou do acidente, né, 5 anos depois. E aí, enquanto ela tá em coma, ela recria todos esses 5 anos, de uma forma totalmente diferente do que aconteceu, né? É uma outra história. No entanto, que a gente chega num ponto assim que a gente não sabe se aquilo que a gente está lendo é de fato o que aconteceu ou se é uma criação da mente dela, né? Então a gente só vai ter uma noção, só vai ter certeza no final do livro. E aí quando a gente chega no final e descobre, né, que toda aquela história que ela recriou durante o período de coma dela é uma história que não existe. E eu até me emociono porque é um livro que mexe muito com o emocional da gente, né? Esse livro tem uma carga emocional assim fortíssima, fortíssima mesmo. Então, eu ouso dizer que a pessoa que não se emocionou lendo esse livro tem um coração de pedra, porque não é possível, sabe, não se emocionar com a história desse livro. E aí, quando a gente chega no final e percebe que aquilo nunca existiu, que ela criou toda aquela história, a gente percebe, causa, né, um pouco de revolta, né, saber que o livro termina daquela forma, mas também causa um pouco de consolo de saber que ela encontrou conforto, né, naquela história que ela criou. Então isso consola um pouco o nosso coração machucado, né, pela história do livro. E o que tem de semelhante, então, nesses dois livros, né? Uma Curva no Tempo e Todo Esse Tempo, além da palavra tempo. É que o livro começa quando os personagens eles têm ali mais ou menos a mesma idade, que seria saindo do ensino médio e indo para a faculdade. Um acidente, né, que deixa o personagem principal em coma. Toda uma história que se cria, né, durante esse período de coma. A questão ali de um triângulo, né, que existe, né, no caso, Uma Curva no Tempo é a Raquel, o Matt e o Jimmy, e todo esse tempo nós temos ali o Sam, a Kimberly e o Kylie. E aí seria isso, né?
Apesar de que todo esse tempo ele é um livro assim bacana de ler, um livro gostoso de ler, um livro que é envolvente, ele não é tão dramático, não tem uma carga emocional tão pesada quanto Uma Curva no Tempo, né? Lendo Uma Curva no Tempo e até mesmo todo esse tempo, a gente fica assim um pouco confuso durante a leitura, porque a gente não sabe direito, né, o que é fato e o que é invenção ali, né? Mas conforme a leitura vai avançando, a gente vai conseguindo esclarecer todas essas coisas, né? Então, para quem não leu e gosta desse tipo de livro, eu recomendo que leia. Para quem já leu, né, sabe que os dois livros são muito bons, ou para quem já leu só Uma Curva no Tempo, né, sabe que o livro é maravilhoso. Aliás, eu li 2 livros dessa mesma autora, né, que é a Dani Atkins, e os 2 livros, assim, me destruíram emocionalmente. Os 2, assim, me deixaram... me desintegrei em lágrimas, nos 2. No entanto, que eu tenho um terceiro para ler dela, que está na minha lista de leitura já tem 2 anos, e... eu ainda não tive coragem de começar a leitura, porque eu sei que eu vou chorar. Eu sei que vai ter alguma coisa ali que vai me destruir. Então eu tô criando coragem para ler o livro, né? Então não sei se eu vou ler esse ano ainda. Acho que eu vou deixar mais pro ano que vem ainda. Para quem me conhece, né, sabe que eu leio bastante. E não é fácil eu me emocionar com livros. Me emocionar no sentido de chorar mesmo, né? Porque tem vários livros que me emocionaram, mas que me fizeram chorar não foram muitos. Talvez até um dia eu traga um vídeo aqui só falando dos livros que eu já chorei. E esse Uma Curva no Tempo realmente foi um dos livros assim que me marcou. E depois eu fiquei pensando, né? Pensando várias vezes assim, mas por que eu esqueci do livro? Se o livro ele me marcou tanto, por que eu esqueci, né? Eu não devia ter esquecido da história. Porque o outro livro dessa mesma autora, eu lembro dele inteiro. Eu lembro de todos os detalhes. E esse eu não lembrava. E isso que me impulsionou a ler de novo. Como assim? Eu li esse livro e não lembro a história. Não lembro nada, só lembro dela saindo do trem lá, carregando a mala e um cara querendo assaltar ela. Só isso que eu lembro. Não, tem mais coisa. Vamos ler de novo, então. E aí, quando eu chego no final, eu entendi, né? Por que eu esqueci, né? Então, é um livro... Agora que eu li de novo, eu acho que eu não vou esquecer. Pelo menos eu penso que não. Então, bom, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês tenham sentido, né, curiosidade para ler os 2 livros, ou pelo menos um deles. E para quem já leu, né, deixe seu comentário. Se leu algum que tem esse mesmo tema, né, do personagem que fica em coma, me recomenda aí, que eu gostaria de ler. Eu sei que tem vários outros, né, tem até a capa dele na minha mente aqui, mas eu não lembro o título agora. E voltem para comentar, se vocês lerem, se vocês gostarem. Se não gostarem também pode voltar aqui e falar: odiei o livro, não é nada disso que você falou, eu acho que você tá errada. Vou gostar de saber a opinião de vocês também. Esse é o primeiro vídeo de inauguração do canal. Eu espero conseguir manter uma rotina aí de um vídeo por semana. Confesso para vocês que não é fácil gravar, né? Toma um pouco de tempo, não só para gravar, mas para editar e publicar. E como eu tenho outras coisas, né, nas quais eu me dedico, acaba não sobrando tempo disponível, né, para me dedicar tanto a isso. Mas eu prometo que pelo menos um vídeo por semana eu vou estar trazendo por aqui. O próximo eu pretendo trazer dos livros que eu traduzo, né? Já falei que eu sou tradutora, né? E eu quero falar um pouquinho disso, né? Dos livros que eu já traduzi, os livros que eu tô trabalhando no momento, e espero que vocês possam ler esses livros também. Então é isso, gente. Boas leituras para vocês. Comentem, façam perguntas, me sigam nas redes sociais e a gente vai conversando. Beijo!